É o programa Bíblia no meu dia a dia, mais uma oportunidade que nós temos para estar diante da palavra de Deus numa atitude ativa, orante, de escuta e desejosos para que essa palavra nos dê direções muito precisas para a nossa caminhada de fé. Vamos suplicar ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico e nos capacite ao entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar sua palavra, sua Bíblia e também o seu caderno de estudos para nós darmos prosseguimento ao estudo do livro do Gênesis. Tem sido uma grande bênção para mim fazer com você esse estudo bíblico. E eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado muito, iluminado os nossos passos pela palavra. Anota aí o texto de hoje, Gênesis capítulo 41, versículos de 37 a 57. Gênesis capítulo 41, versículos de 37 a 57. Essas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus servidores. E o faraó disse aos seus servidores: poderíamos por acaso encontrar outro homem como este, dotado do Espírito de Deus? E disse para José: uma vez que Deus te revelou essas coisas, não há pessoa tão inteligente e tão sábia como tu. Serás tu quem governará o meu palácio. A teu comando todo o povo te obedecerá. Só pelo trono serei maior do que tu. E o faraó disse ainda a José: olha, eu te ponho à frente de todo o Egito. O faraó tirou o seu anel da mão e o colocou na mão de José. Mandou vesti-lo com vestes de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Depois o fez subir no seu segundo carro e proclamar à sua frente, de joelhos. Assim José foi posto à frente de todo o Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem ti ninguém moverá a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Sefenat-Faneque e deu-lhe em casamento a Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se pôs a serviço do faraó, rei do Egito. José saiu da presença do faraó e percorreu todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, o país conheceu grande fertilidade. José recolheu a produção dos 7 anos em que houve fartura no Egito e armazenou-a nas cidades, depositando em cada uma a produção dos campos que a rodeavam. José chegou a reunir trigo em tamanha quantidade como as areias do mar, de maneira que desistiu de contá-lo porque ultrapassava toda medida. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos com Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. Ao primeiro deu o nome de Manassés, pois dizia: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e a família do meu pai. Ao segundo chamou Efraim, dizendo: Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Terminados 7 anos de fartura no Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito. Em todos os países graçava a fome, mas no Egito inteiro havia o que comer. E quando também todo o Egito começou a sentir fome, o povo se pôs a clamar ao faraó pedindo pão. O faraó disse à população: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu todos os armazéns e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava também no Egito. De toda a terra vinham ao Egito comprar alimento de José, pois a fome era dura em toda a terra. Impressionante aquilo que Deus faz na vida de José e através de José. Eu volto a trazer um pensamento que eu deixei na meditação passada do texto anterior. O teste, a prova do tempo, os sofrimentos bem vividos, na certeza de que Deus cuida de tudo e que Deus está conosco, que a escolha de estar com Deus faz toda a diferença. Foi isso que José viveu e ele foi colocado como vice-rei. Só o faraó era mais importante que ele. Não quero destacar simplesmente cargo, autoridade, nome, poder, mas eu quero destacar aqui
a fidelidade a Deus da nossa parte, nos momentos mais exigentes e mais difíceis, mas também a fidelidade de Deus a nós. Eu quero dizer para você, o único sofrimento que não passa é o inferno. Então, permaneça fiel, ainda que a dor seja intensa, ainda que talvez você até já tenha pensado em acabar com a história dessa dor usando das suas próprias mãos. Não faça isso. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Sofra as demoras de Deus, mas sofra as demoras de Deus na presença de Deus. É Ele que vai exaltar, é Ele que vai fazer a obra no tempo certo. E aqui nós vemos como que a política, se fosse vivida de uma maneira justa e com o princípio de abençoar a vida de todos, né? Que a política é a arte do bem comum. As pessoas que entram para a política não podem se voltar para si mesmas. A prudência, ela nos ensina a buscar da melhor forma o bem comum para todos. E foi exatamente o que José fez. Ele não ficou ali olhando para si mesmo, ele trabalhou em benefício de toda a população. Ele trabalhou em benefício do Egito, ele trabalhou em benefício de todas as nações que existiam ali naqueles arredores, porque a fome chegou e ela chegou com força. E ele pôde ali, com sabedoria, com discernimento e com prudência, agir da melhor maneira possível para que as pessoas não morressem de fome, mas elas tivessem o que comer naquele tempo de grande carestia e de grande fome. Que Deus possa, com seu Espírito, visitar as pessoas que foram colocadas nos cargos públicos para que elas entendam exatamente isso. Não é para o bem do partido que elas devem trabalhar, não é para o benefício pessoal, para se manterem no poder, mas para o bem comum. Gente, o nosso Brasil é uma terra, é um país riquíssimo. Oxalá se não for o país mais rico do mundo em todas as dimensões. Água, minerais, tudo aquilo que tem de riqueza natural, de floresta, de terreno fértil, de tudo. E um povo feliz. Então nós precisamos pedir e rezar para que, assim como José, na sabedoria de Deus, inspirado pelo Espírito, na prudência, trabalhou pelo bem comum daquele povo, que os nossos políticos também sejam assim. Mas você, pai, você, mãe, precisa trabalhar pelo bem comum da sua casa, da sua família. Você que é o provedor, você que educa, você que precisa pensar de uma maneira prudente, inspirada e cheia de sabedoria, de como prover a graça de Deus para a sua casa, de como convencer e educar os seus filhos na fé para que eles sigam o caminho de Deus. Você que é professor, você que está em qualquer cargo, que você tenha influência na educação, você tem que influenciar para o bem. Não para as ideologias, não para os pensamentos desse mundo, não para as realidades que esse século vive e pensa, mas da maneira mais correta possível. Então, seja prudente, não gaste além do que você tem, do que você ganha. Não entre na onda do consumismo, do materialismo. Não se deixe envolver pelos dias de prosperidade, sem ser prudente de sempre ter uma reserva para os dias difíceis, porque nós somos surpreendidos e precisamos ser prudentes. Então, é preciso também, nas nossas finanças, andar no Espírito, caminhar na sabedoria, viver debaixo da prudência, dessa virtude tão necessária para o governo, para a gestão. Você que é empresário, você que é empreendedor, não se iluda com poder, com nome, com fama, com nada, mas seja fiel a Deus. E Ele te será fiel. E Ele vai te abençoar. E Ele vai te fazer também abençoador da vida de tantas pessoas. José foi levantado por Deus ali para abençoar a vida daquele povo. Nós olhamos José como uma figura de Cristo, que vem como aquele que abençoa toda a face da terra, todas as gerações, aquele que tem vida, aquele que tem alimento, aquele que tem provisão para nós até o nosso último suspirar. E nós precisamos confiar nele, abandonados inteiramente nele e viver para ele. Foi essa a interpretação que os padres da igreja deram, né, diante dessa realidade. Agostinho, Tomás de Aquino falou sobre a questão da prudência, mas Agostinho fala da realidade da presença de Cristo, que é o provedor para nós, que não nos deixa passar fome. Nós não passaremos fome se nós buscarmos o alimento espiritual, não teremos fome de Deus.
Então é importante que nós entendamos esse caminho. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Não devemos nos iludir com os dias de prosperidade e glória. Devemos, sim, vivê-los com gratidão a Deus e com muita responsabilidade. É preciso romper com o sistema do mundo que quer nos fazer materialistas, consumistas e dependentes dessa estrutura de dominação. A prudência é uma virtude necessária para todos os momentos da nossa vida, assim como a sobriedade. Prudência e sobriedade nos ajudarão a viver os melhores dias e os dias difíceis. Esse é o caminho que nós devemos escolher. Olhando para José, para a personalidade de José, para a fidelidade de José a Deus, para a glória que José dá para Deus, não é ele não se coloca como maioral, ele depende de Deus. Nós aprendemos como viver a vida debaixo da prudência, em benefício do bem comum, do melhor para nós e para as pessoas, não só para nós, mas também a sobriedade vai nos ajudar a viver uma vida de retidão, sem esbanjamento, sem encantamento por essas realidades desse mundo, para que assim nós agrademos a Deus em tudo. Vamos rezar? Senhor, conceda a mim e aos meus irmãos essa graça de vivermos a prudência e a sobriedade. São virtudes necessárias para os tempos em que nós estamos. Seja na prosperidade, seja nos momentos mais difíceis, nós devemos ser prudentes e sóbrios, para não nos deixarmos seduzir pelo sistema desse mundo, o consumismo, o materialismo, para que nós não façamos do trabalho um Deus, do dinheiro um Deus, mas que o Senhor seja Senhor de todas as coisas. Então conceda a mim e aos meus irmãos essas virtudes tão necessárias para o nosso trabalho, o nosso empreendedorismo, para a criação dos nossos filhos, para a gestão da nossa casa, para tudo aquilo que nós vivermos, para que dessa maneira, Senhor, nós não nos prendamos a nada deste mundo, mas saibamos usar com prudência, sobriedade, com discernimento, os recursos que o Senhor nos concede, aquilo que o Senhor nos dá. Então conceda a mim e aos meus irmãos essa graça. É o que eu peço, reagindo a essa palavra que me toca e que me abençoa e abençoa os meus irmãos nesse dia. Amém. Prudência, sobriedade. Se você quiser se aprofundar, depois pesquise sobre a virtude da prudência e sobre a sobriedade. Isso vai nos ajudar a não sermos escravos do sistema desse mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.